pedi duas amigas minhas para olhar meus filhos. Uma olhou o Eduardo e outra olhou o Gustavo. Lembro-me de passar por uma amiga minha que estava chorando, mas eu não entendi nada e fui. Mas nesse momento meu celular tocou e era a minha amiga que estava com o Eduardo. E ela me fez uma pergunta. Como eu já estava aqui na igreja, eu compartilhei então com o pastor Rodrigo, meu pastor Rodrigo, pastora Mara. São pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro que naquela tarde, quando eu procurei ele para dizer que tinha dado negativo mais uma vez, ele disse para mim assim: filha, você imagina um rio, você consegue ver o fundo desse rio? Eu disse não. Ele, mas você crê que Deus pode limpar esse rio e você vê o que está no fundo? Eu falei, eu creio. Ele, então não procura o pai de seu filho mais. Porque, queridos, era desesperador. A minha vida só vivia em função disso. Eu estava fazendo as unhas do Jaelson, quando de repente Deus falou para mim: paz, queridos, hoje eu quero compartilhar com você meu testemunho de vida, compartilhar os feitos do Senhor na minha vida. Eu me chamo Edilene Costa Rodrigues Mendes, eu tenho 37 anos, sou mãe de 3 filhos, sendo eles Gustavo Rodrigues Salles, Eduardo Rodrigues dos Santos e Obed Rodrigues dos Santos. Eu sou casada com Jaelson Mendes dos Santos. Há 12 anos eu sou evangélica, sirvo ao Senhor com intensidade. Eu congrego na Igreja Palavra e Poder, moro na cidade de Boa Esperança, no estado do Espírito Santo. Os ministérios nos quais sou envolvida é o Ministério Infantil, o Ministério de Louvor e o Ministério de Intercessão. São esses os ministérios nos quais eu tenho muito prazer em fazer parte. A minha infância foi uma infância muito tranquila, na presença dos meus pais. Nós somos em 4 irmãos, eu sou a caçula. Meus pais, eles sempre deram o melhor para nós. Eram pessoas que trabalham muito na vida, né? Cuidou dos filhos com integridade. E a minha mãe, eu sempre fui muito mais próxima da minha mãe, também do meu pai, mas muito mais da minha mãe. E quando eu era criança, nós éramos da Igreja Católica e a minha mãe sempre me levou para a igreja, sempre me ensinou princípios, inclusive o dom de cantar. Ele foi desenvolvido através da minha mãe, porque minha mãe me levava para a igreja, então nós cantávamos juntas. Com ela eu aprendi a dividir vozes. Então foi através da minha mãe que esse dom foi aguçado. E é um dos dons nos quais eu mais tenho prazer em exercer, em servir. E então a minha infância foi uma bênção, digamos assim. Mas aos meus 12 anos de idade, a minha vida começou a ter algumas reviravoltas. Ela começou a mudar de rumo. Era um dia de domingo na comunidade, havia uma festa da comunidade e era comum nos dias da festa da comunidade algumas bandas tocarem. E nesse dia havia uma banda que estava tocando e quando eu vi o vocalista cantando, eu me apaixonei, porque a música já era algo que mexia comigo. Como era alguém também aqui do bairro, alguém conhecido, eu acabei me apaixonando. Eu não vou dizer o nome dele, ele já é falecido no momento. E então nós nos envolvemos, nós namoramos. Os meus pais de imediato não foram de acordo, né? Mas meus pais preferiram aceitar para a gente não ter que ficar namorando escondido. Então meus pais preferiram aceitar a situação. Aos meus 13 anos de idade eu fiquei grávida e o meu pai então construiu uma casa no fundo da casa deles e foi onde nós moramos por um curto prazo. Foi muito pouco tempo. Com 14 anos, o meu filho nasceu e nós só vivemos juntos até os meus 15 anos de idade. Nosso relacionamento não foi um relacionamento saudável, por conta que ele bebia, ele era infiel, né? E então foi uma situação muito difícil. Então, com os meus 15 anos, nós rompemos o nosso relacionamento. E o fim desse relacionamento me causou uma lacuna, muitas dores, porque eu era apaixonada. E foi muito difícil, até a separação foi muito conturbada. E eu saí disso muito machucada, muito ferida emocionalmente falando. Porque eu só tinha apenas 15 anos e eu havia o meu desejo, né, de ter uma família no sentido de viver com ele, né, e com o nosso filho Gustavo. Mas infelizmente isso não foi possível e então houve o fim do nosso relacionamento.
Por conta do fim desse relacionamento, eu passei a fazer o que eu não fazia. Eu parei de ir para a igreja, era muito difícil quando eu ia, então eu passei a beber, eu passei a fumar, eu passei a me prostituir, a ter amantes, a viver uma vida completamente desagradável, digamos assim. Só que eu fazia muita coisa escondida dos meus pais. Então, assim, isso durou anos, né? O total, assim, de 10 anos que eu vivi tudo isso. Então, eu não ficava só na cidade de Boa Esperança, eu ia para festas em outros lugares, e realmente era uma vida que ia para um caminho que não era bom. Era um caminho que poderia me causar muito, muito mais feridas, como causou. Quando eu fiz 17 anos, o meu pai, ele veio a falecer com 48 anos, uma morte súbita, um infarto fulminante. Nesse tempo que isso aconteceu, eu não estava morando na cidade de Boa Esperança, eu estava morando na cidade de Vitória, há pouco tempo também, trabalhando lá, e numa visita que eu vim fazer ao meu pai, ele faleceu. Então eu fui um tempo depois para Vitória, mas eu retornei porque meu filho ficou com a minha mãe. Então foi muito difícil, a minha mãe entrou em depressão, foi muito difícil perder meu pai, foi muito sofrido perder meu pai. Nós não estávamos prontos para perder meu pai. Porque mesmo que meu pai era muito bravo, mas ele era o nosso protetor, né? Então, assim, foi muito difícil, foi doloroso a perda do meu pai. Então, por conta disso, eu só piorava, porque agora eu não tinha mais meu pai. Então, eu bebia cada dia mais. Cheguei a ter acesso às drogas, né? Não foi algo que me escravizou tanto, mas eu cheguei a cheirar cocaína. Mas o que mais foi assim muito grave na minha vida foi a prostituição, foi de fato a vida sexual, onde eu fui cativa por 10 anos. Então o tempo foi se passando e quando eu fiz 20 anos de idade, eu descobri de uma forma bem diferente uma nova gestação. Provavelmente nessa época o Gustavo já estava aí na faixa de 6 a 7 anos por aí. E essa gravidez foi uma gravidez assim que ela me marcou porque ela veio com alguns detalhes. Eu fiz 2 exames de sangue nos quais deram negativos. Por 3 meses as minhas regras elas desciam normalmente. Então eu fiz uma ultrassom. Quando eu fiz uma ultrassom, eu descobri que eu estava grávida de 5 meses. E iniciou um tempo muito difícil, né? Foi muito difícil descobrir que eu estava grávida. Por quê? Por causa da prostituição, por causa do álcool, por beber dias e mais dias, sem comer, sem dormir. E já com uma gravidez avançada, eu não lembrava quem era o pai do meu filho. Então eu cheguei a tomar algo para ter o aborto, mas graças a Deus o aborto não aconteceu. Eu creio que foi um milagre de Deus, porque Deus poupou minha vida e poupou do meu filho. E aí meu filho continuou crescendo saudável, mas a minha gestação não foi saudável. Eu continuava a beber, eu continuava a sair, né? Então eu creio que o meu filho é um milagre. Quando eu estava com 7 meses de gestação, eu fui na casa da minha vizinha, Maria Lita, e eu fui buscar tomate, porque na casa dela tinha aqueles tomates que nasciam sozinhos, nativos, né? E naquele momento, eu e ela, nós escutamos o Eduardo chorar dentro do meu ventre. Naquele dia, ela disse para mim, seu filho é especial. E ele vem com um propósito de Deus. Realmente, a vida do Eduardo na minha vida mudou. Eu não mudei 100%, mas a vinda dele ainda assim amorteceu. Eu saía menos, né? Saía, mas saía menos. Então, quando eu saía, eu ia para lugares perto, porque eu tinha que muitas vezes levá-lo. Por muitas vezes eu levava ele para os bares. Lá eu dormia, lá eu caía. Muitas vezes até, perdão pela palavra, né? Fazia até xixi na roupa, né? Tudo isso eu vivi na presença dos meus filhos. Porque alguns meses depois que o Eduardo nasceu, mas antes de eu dizer isso, eu gostaria de dizer que quando chegou o tempo do Eduardo nascer, o Eduardo teve um parto muito lindo. A minha bolsa não rompeu, Eduardo nasceu empelicado.
Eu pude contemplar ele dentro da bolsa, chorando dentro da bolsa. Foi muito emocionante para mim. Só que logo depois disso, uns meses depois, a minha mãe foi morar em outra casa. Ela e o meu padrasto, ela casou novamente. E eu fiquei sozinha com os meus filhos. Então, por conta disso, muitas vezes que eu não arrumava ninguém para olhar, eu levava eles pro bar. Eu saía, muitas vezes eu saía, deixava eles dormindo sozinhos. Tudo isso eu fiz. Tudo isso eu fazia. Sem contar que muitas vezes trazia até homem para dentro de casa, né? Naquela, eles estão dormindo. Então foi uma vida muito louca eu trilhei. Foi um caminho muito ruim, digamos assim. Naquele momento eu não conseguia ver que era ruim. Para mim eu só estava me divertindo, mas eu causei muitos danos, tanto a mim como a meus filhos. E o tempo então foi se passando e eu continuava nessa vida que eu estava. Mas dia 14 de outubro de 2011, a minha vida teve uma nova reviravolta. E uma reviravolta ainda muito maior do que uma gestação sem pai, do que uma gestação sem paternidade. Era numa tarde de sexta-feira. E nesse dia, eu era costureira, sou até hoje, mas naquela época eu trabalhava numa fábrica de costura, numa fábrica de facção aqui na cidade. E nesse dia, era onde se comemorava as vésperas do Dia das Crianças, né, e tal. Só que nesse dia nós precisamos trabalhar, numa sexta-feira. Então eu pedi duas amigas minhas para olhar meus filhos. Uma olhou o Eduardo e outra olhou o Gustavo. Quando foi por volta das 14 horas e meia, por aí, eu recebi uma ligação no telefone da empresa, porque eu não podia atender telefone celular no trabalho. Então, a gerente, que era minha tia na época, trouxe o telefone para mim, disse que minha mãe queria falar comigo. E a minha mãe foi e falou para mim que era para eu ir ao hospital porque o Gustavo estava lá. No momento, eu não pensei, não consegui imaginar que poderia ser algo grave. Porque um dia antes o Gustavo machucou o pé numa festa que aconteceu das crianças e tinha pula-pula. E ele machucou o pé, estava inchado até. Então eu pensei, deve que o pé dele piorou, né? E aí a minha mãe deve ter levado ele para o hospital. Então subi, o hospital era próximo ao meu trabalho, né? E aí eu fui a pé. Lembro-me de passar por uma amiga minha que estava chorando, mas eu não entendi nada e fui. Ao chegar no hospital, o hospital estava com muita gente. Eu me deparei com muita gente, inclusive policiais, o juiz. Só que assim, eu não consegui entender. Para mim era algo fora do que estava acontecendo. Não era por conta do Gustavo que aquelas pessoas estavam ali. Quando eu cheguei, eu até vi o pai dele, eu vi a madrasta dele, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Então eu adentrei o hospital. Quando eu entrei no hospital, eu ouvi alguém dizer, é a mãe dele. E aí uma pessoa pediu para que eu me sentasse. Eu me sentei, mas nesse momento meu celular tocou. E era a minha amiga que estava com o Eduardo. E ela me fez uma pergunta, Edinha, que é assim que eu sou chamada aqui. E ela me perguntou, Edinha, é verdade que o Gustavo ficava no buraco? Naquele momento, eu só olhei para a moça que estava do meu lado e eu perguntei, o Gustavo morreu? E ela me disse, Gustavo morreu. Eu não tenho palavras para descrever o que eu senti naquela hora. Eu não tenho palavras para descrever o tamanho da dor que eu senti naquela hora. E aí eu pedi para ver meu filho, eu falei, onde meu filho tá? E eu fui até ele, foi uma cena muito difícil de se ver, meu filho estava todo coberto de areia, meu filho tinha 9 anos nessa época. E a ficha não caía, eu não conseguia entender o que aconteceu. E aí, enquanto se preparava questões de velório e tudo, só depois que eu fui saber o que realmente aconteceu. E o que aconteceu naquele dia é que a minha amiga que estava olhando ele, ela saiu e acabou deixando ele. E ele saiu da casa dela para brincar. Nesse dia ele passou em vários lugares. Ele passou na casa da avó paterna, passou na casa de outras pessoas. E próximo à casa da avó paterna havia uma unidade chamada PET, que era um órgão de desenvolvimento onde as crianças, no horário fora da escola, né, se a criança estudava de manhã, então a criança à tarde ia para esse órgão, para essa unidade, para poder fazer
artesanato, aprender aulas de violão. Era uma forma, né, para os pais que trabalhavam. Porém, nessa semana tinha sido desativado por conta de uma obra, de uma ampliação. E justo nesse dia, os pedreiros, por falta de material, deixou a obra e o portão acabou ficando aberto. Então, quando o Gustavo passou pela casa da avó e viu, lá tinha outras crianças brincando, aproximadamente umas 15. E ele então foi para lá brincar também. E havia batido lá uma caçamba de areia, a quantidade de uma caçamba de areia, um monte de areia. E aí, segundo os primos, que também na época era criança e brincavam com ele, disse que ele cavava e ele falava, ainda não me cabe. Cavava e ele falava, ainda não me cabe. A intenção dele era sair do outro lado, ele fez uma espécie de túnel. Mas quando ele entrou, mais cedo havia chovido, a areia estava molhada. Só que a areia desabou e ele aspirou a areia e morreu por asfixia. Nesse momento, as crianças então chamaram a avó ligou para o pai, foi o pai e o prefeito da cidade, na época, e o responsável da obra, que socorreram ele, fez os primeiros socorros, mas não tinha jeito, ele já estava morto. E eu quero abrir um parêntese aqui, que uma das coisas mais difíceis para mim, além de tudo que eu passei, foi a questão do perdão. Mas deixa eu te falar, hoje eu não tenho nenhum problema mais em relação ao perdão. Eu perdoei a minha amiga. Foi um ano que eu fiquei ferida, machucada, mas eu perdoei minha amiga depois da minha conversão. Eu a perdoei, eu a liberei, eu falei de Jesus para ela, né? Então, assim, eu me liberei. Não tenho nenhuma mágoa mais em relação a ela. Então, foi isso que aconteceu com o meu filho, essa tragédia. Então, depois da morte dele, eu entrei em depressão profunda e algumas coisas eu não conseguia entender, porque quando, uns 2 dias antes dele falecer, eu tive um sonho. Eu sempre tive a minha vida marcada assim por alguns detalhes. E eu me lembro que eu tive um sonho. Eu sonhei que estava tendo um velório aqui na minha casa, é a casa que eu moro ainda hoje. E eu vi um caixão. Quando eu chegava no caixão para ver quem era, eu não conseguia ver, mas eu procurava o Gustavo e não encontrava. E aí, um dia antes, a gente estava aqui em casa e ele sentadinho na varanda, ele olhava para o céu e ele falava assim, mamãe, eu vou mudar de vida. Você e o Eduardo, vocês são minha família, mas eu vou mudar de vida. Nessa época, o Eduardo tinha 3 anos de idade. Então, eu fiquei com isso dentro da minha mente, com esses sinais. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Dentro desse tempo, então, eu fiquei um ano certinho de depressão profunda. Mas quando havia 17 dias que o Gustavo havia falecido, eu, na época, tinha a cultura de visitar o cemitério no dia de finados para acender velas. Hoje eu não acendo velas mais, porque biblicamente não é necessário. Mas naquela época ainda assim. Então, eu fui, quando eu cheguei lá no cemitério, estava tendo um evangelismo da igreja presbiteriana. E eu me lembro que em cima da lápide da lápide do Gustavo tinha um versículo: eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Eu chorava copiosamente e me perguntava como o Senhor pode enxugar de mim todas as lágrimas. E ao sair do cemitério para vir para casa, na entrada, o pastor Neil, que eu faço questão de citar o nome dele, porque foi uma pessoa assim espetacular. Ele disse para mim se eu posso te dar um abraço. Eu falei, pode. Ele me abraçou e ele disse para mim, só Jesus pode mudar a sua história, mas ele pode também tirar a sua dor. E eu só me perguntava como que ele iria fazer isso, porque meu filho não iria mais voltar. Então eu vim para casa e eu fiquei assim, 1 ano de depressão profunda. Eu parei de trabalhar porque eu continuava a beber. Só que depois de um tempo eu bebia, mas era em casa. Então, eu fiquei um bom tempo sem sair de casa, sozinha com meu filho Eduardo, de 3 anos. E por conta da bebida, eu tinha muitas dívidas. Então, me cortaram a água, me cortaram a energia. Eu me lembro de uma tarde onde a minha casa fedia. E naquele dia eu falei assim, Senhor, como que eu vou fazer para limpar essa casa? Minha casa fedendo. Naquela tarde choveu. E eu nunca me esqueci disso. Eu peguei os baldes, enchi de água e eu limpei a minha casa. Eu tomava banho na casa da minha vizinha Maria Lita.
Eu comia, ela me dava comida lá, ela trazia para cá leite, biscoito para o Eduardo. E foi um tempo assim que realmente ela foi muito usada da parte de Deus na minha vida. E eu expresso aqui a minha gratidão pela vida dela, da Maria Lita. Né? Muitas vezes eu ia para lá bêbada e mesmo assim, eu chegava na casa dela, eu só falava, me dá ovo com feijão e farinha. E ela ia lá e fazia para mim com todo carinho. Então, durante esse 1 ano, eu fiquei irada contra Deus. Eu me lembro de uma época, nesse tempo, que passou uma reportagem de uma mãe que jogou um bebê no rio. E eu falava para Deus assim, poxa vida, por que você não impediu? Porque, infelizmente, nós, seres humanos, nós jogamos tudo na conta de Deus. Nós esquecemos que nós moramos num mundo caído, onde as coisas ruins acontecem. Jesus disse isso, que não seria fácil viver aqui. Só que muitas vezes também a gente esquece que nós não somos desse mundo. Aqui é só uma passagem. Nós não somos daqui. E nós precisamos realmente nos preparar para o dia da nossa morte. Mas nesse tempo eu não entendia isso. Então eu insultava Deus, eu falava que ele era um pai ruim. Eu falava muita coisa, que ele tinha matado meu filho. E aí foi um tempo assim onde realmente eu fiquei 9 meses sem dormir, porque eu entrei em estado de choque. Eu passei a fazer uso de Ocadio, Rivotril, onde também eu não conseguia dormir. Eu achei que fosse realmente entrar num nível de loucura, porque eu ouvia meu filho chamar. Mas eu sei que não era meu filho, porque a Bíblia é muito bem clara em relação a isso. Quem morre não tem poder para voltar. Se tivesse poder, a morte não precisaria existir, porque morte é separação. Mas por cima disso, também o inimigo se aproveitava. Então eu dei pânico, a crise do pânico, eu tinha medo de ficar sozinha, eu passei a ter medo de dormir sozinha por conta de tudo isso. E em um certo dia, eu me lembro que eu ouvia Satanás dizer para mim, mata seu filho e se mata. Ele não tem pai. Você não tem mais ninguém. Não vai fazer diferença nenhuma vocês morrerem. Mas naquele dia eu tive medo. Eu tive muito medo de fazer isso e ir pro inferno. Eu falei, não fui eu que dei a vida, então eu não posso tirar. Então, continuei a ficar aqui por esse tempo. E aí, então, quando já estava chegando no final do ano, eu me lembrei da palavra do pastor Neil. Jesus pode tirar sua dor. Então, eu passei a ler a Bíblia. Porque a Bíblia, para mim, era só em Salmo 91. E eu acreditava que ela aberta, ela ia salvar, ela ia proteger. Não. A Bíblia não é nada se você não pegar e praticar ela. Ela é só um livro aberto. Agora, se você pegar essa Bíblia, se você ler essa Bíblia, se você realmente ter um relacionamento com essa Bíblia, aí sim, a sua vida vai ser transformada. E quando eu me lembrei da igreja presbiteriana, naquele dia, eu peguei a palavra do Senhor e comecei a ler qualquer página. Mas eu me lembro que ao chegar em Salmo, saltou no meu espírito, provar e ver de que o Senhor é bom. E eu falava para Deus, como que o Senhor é bom? Não consigo entender. E naquele dia eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar para mim, imagina uma laranja, para você saber se ela é doce, se ela é boa, você precisa provar. Então provai de mim. Então naquele dia eu fiz uma oração. Eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, se o Senhor tirar de mim a dor do luto, essa dor que me consome 24 horas, se o Senhor tirar de mim essa dor, eu não quero sentir nem saudade, me perdoa, até saudade dói. Saudade dói, dói muito. E eu falei, Deus, eu não quero sentir saudade. Se o Senhor me curar disso, se o Senhor mudar a minha história, o meu nome, porque o meu nome na cidade não é legal. Então, Deus, tem misericórdia de mim. E sabe, eu pedi para Deus que Ele mudasse a minha história. Que Ele, literalmente, que Ele desse um pai para o meu filho. Então eu gostaria que você atentasse muito a esse testemunho, porque muitas vezes eu vou precisar ir lá na frente e voltar aqui atrás para conseguir contar tudo para você que está me ouvindo. Então eu vou contar um pouquinho após o nascimento do Eduardo.
Porque quando o Eduardo nasceu, que eu fui registrar o Eduardo, naquela época havia vigorado uma lei onde não era mais permitido a mãe registrar sozinha. Então eu arrumei 2 testemunhas e registrei ele. Só que com 8 dias que ele havia sido registrado, eu fui intimada para ir ao fórum. E nesse dia, a moça me atendeu e ela disse para mim que não poderia mais e que eu teria que fazer exame de DNA. Nesse dia eu conversei com ela, eu falei, eu não sei quem é o pai do meu filho. E ela falou, então, de todos que você lembrar, nós vamos precisar fazer. E a partir dali começou-se uma investigação de paternidade. Foi um tempo muito doloroso para mim, porque era vergonhoso. Eu moro numa cidade aproximadamente de 13 a 15 mil habitantes. Todo mundo me conhece nessa cidade. Eu nasci, fui criada aqui. E as pessoas já sabiam, então, assim, começou a ter mutirões. Ia todas as mulheres para lá, porque várias pessoas para poder fazer as colheitas. Todo mundo sabia de todo mundo. E eu tinha muita vergonha disso, porque a partir daí as pessoas ficavam perguntando, e aí, o DNA? E aí, deu certo? E aí, você achou o pai de seu filho? Eu não culpo as pessoas. Mas elas, sem saber, me machucaram muito. E com o tempo, meu filho foi crescendo, porque durante anos foram feitos 6 exames de DNA. Alguns DNAs, acredito eu que 2. Eu fiz particular, porque um foi de um homem casado. E aí o outro foi porque eu repeti, mediante ao desespero, porque eu não lembrava mais de ninguém. E os anos foram se passando e eu não consegui encontrar. Por fim, em uma audiência, o juiz falou comigo, você lembra de mais alguém, Edilene? Eu disse, não. Eu posso arquivar o processo? Eu falei, pode. Então foram anos fazendo exame de DNA e eu não consegui encontrar ele. Então era muita vergonha. Meu filho na escola, as pessoas perguntavam, às vezes as pessoas, a gente ia a uma festinha, as pessoas perguntavam, e aí, sua mãe achou seu pai? Né? E o meu filho foram tendo problemas emocionais durante muito tempo. Por tantas vezes, quando ele via uma família onde tinha o pai, onde tinha a mãe, ele falava, poxa, todo mundo tem pai, eu não tenho. Eu me lembro de um dia, era assim, véspera do Dia dos Pais, e ele sempre chegava com um desenho da escola e ele falava assim, eu não tenho ninguém para dar. Porque ele não teve ninguém como referência de pai. Ele não teve ninguém, nem que fez esse papel, ninguém. Então, foi assim, muito doloroso para ele. Muito doloroso. Ele foi crescendo uma criança agitada, cheia de dores, sabe? Ninguém conseguia entender, com muita dificuldade na escola, tudo acontecendo. E assim, muito difícil mesmo. Então, só para fechar aqui, né, como foi esse tempo em relação a isso. Então, o processo foi arquivado e não foi encontrado. Então, o pai dele, naquele tempo, procurando e tal. E aí, então, eu vim para a igreja presbiteriana, me converti lá, né? E eu fiquei com eles 2 anos. Foi, assim, maravilhoso estar com eles. No início, logo quando eu fui para lá, um dia, aproximadamente uns 5 meses que eu estava lá, eu fui fazer uma visita no presídio a um ente querido, e eu estava lá e um pastor chegou. Foi, assim, um dia, foi a primeira vez que eu tive uma revelação, assim, de alguém chegar e Deus manda te dizer. Eu via fogo nos olhos daquele pastor. E aí ele chegou para mim e ele disse para mim, a igreja que você está, Deus vai te tirar dela. Ela foi uma porta para você vir para o evangelho, para você se converter, mas Deus vai te levar para uma outra, onde você vai ter ainda mais experiências com o Espírito Santo. E nessa época eu já tinha processado a prefeitura, que era dona da unidade, por conta da morte do meu filho. E nesse dia ele falou para mim, essa causa vai ser ganha, você vai ganhar essa causa, sem eu abrir a boca. Então, eu vim para casa, naquele dia, eu conversei com uma irmã da presbiteriana quando eu tinha dúvidas, 2 irmãs, assim, que eu sou eternamente grata, Eusimar e Sirlene. Quero agradecer também pastor Marcelo e pastora Mirella, que foram pessoas, assim, excepcionais. Todos eles lá fizeram diferença na minha vida, todos ajudaram, só que esses estavam um pouco mais próximos de mim. Então, quando eu falei para ela do que o pastor tinha falado, ela só falou, anota e espere em Deus. Então eu descansei. Então eu fiquei na presbiteriana durante esse tempo. Foi muito difícil porque Eduardo acabou ficando muito agitado porque ficava no bar, não tinha hora para nada. E aí agora ir para a igreja, ele não ficava quieto. Ele corria. Muitas vezes eu tinha que sair pro lado de fora, disciplinar para poder ver se ficava, e eu fui perseverando. E mesmo que eu fui para a igreja, não foi fácil.
principalmente a área sexual. Por quê? Lendo a Bíblia, eu comecei a entender algumas coisas. Então, pastor nenhum disse pra mim, você não pode mais beber, você não pode mais ter relação sexual. Não, foi a palavra de Deus. Então, eu ia lendo os versículos, provai e vede, como eu já disse. E aí, tudo isso ia fazendo um sentido dentro de mim. Para cada versículo, eu mudava algo na minha vida. Então, quando você vai para Coríntios, a Bíblia diz o quê? Os beberrões, os adúlteros, né, os fornicadores. E aí eu fui saber o que era isso. Beberrões, para mim, não é beberrão de água. É beberrão de bebida alcoólica mesmo. Não herdarão o reino dos céus. É isso que a Bíblia diz. Os fornicadores, que é o sexo fora do casamento. Porque o casamento que a Bíblia exige é o casamento civil, não é o casamento da igreja. É o civil, tá lá, é a lei de Moisés. Então, todo sexo fora do casamento é fornicação, não herdarão o reino dos céus. Adultério, que fica com o marido dos outros, não herdarão o reino do céu. Então, eu fui deixando essas práticas de acordo com o que eu fui caminhando com a igreja. Entende? Não sabeis que o vosso corpo não é seu? É do Senhor? A partir dali, eu acabei com todas as vestes curtas. E fui mudando tudo na minha vida. Eu fui entendendo quem é o pai da mentira. É Satanás, eu parei de mentir. Entende? Eu fui entendendo quem é ruim de paga. Não é princípio de Deus. Então, eu fui mudando tudo isso. Eu fui organizando as minhas dívidas. Eu fui pagando as coisas. E as coisas foram mudando. Por quê? Porque eu fui tendo a revelação da palavra de Deus. Se permaneceres em mim, minhas palavras em vocês, pedirei o que quiserdes. Quando eu entendi isso, não é só pedir. Eu preciso permanecer em Deus e Deus em mim. Aí sim, se eu permanecer nele e ele em mim, eu vou ter acesso ao coração de Deus. E o que eu pedir é certo que eu vou receber. Porque o que eu pedir vai estar no coração de Deus. Entende? Então, durante todo esse tempo. Mas na área sexual, foi muito mais escravizador. Porque eu era visitado por um demônio. Acredite você ou não. E eu já andei fazendo algumas pesquisas sobre esse demônio. Incumbes e sucumbes. E esse demônio, ele me visitava. Ele usava meu corpo. Nas noites. Por muito tempo eu tinha medo de dormir. Por conta disso. Porque eu era visitada por esse demônio. Então, durante 9 meses caminhando, eu ainda sofria com isso. A minha mente, ela era tão impura, que quando eu via um homem, a minha mente só projetava ele nu. E por muito tempo assim. Eu me lembro um dia que eu compartilhei com a Elzimar sobre isso. E aí a Elzimar falou para mim, Edilene, lembra e decore esse versículo. Tudo que o que devo pensar? Filipenses. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável. Então, quando você estiver pensando em sexo, você vai falar esse versículo dentro da sua mente. E eu comecei então, toda vez que eu lembrava, eu pensava no sexo, porque eu não me tocava mais. Eu não fazia mais nada disso, mas na minha mente era sexo 24 horas. Então, eu começava a cantar. E eu me lembro de uma canção, um trechinho que eu decorei naquela época, que eu aprendi. Quando vinham os pensamentos sexuais, eu cantava na mente. És o dono dos meus dias, sempre comigo, todo o tempo. És o dono da minha vida. E fui combatendo, e fui combatendo, e fui combatendo, e fui combatendo. Me lembro um dia, no culto, eu na igreja, com tantos pensamentos impuros, eu chorava copiosamente. Naquele dia eu falei, se o Senhor não me libertar hoje, eu acho que eu não vou conseguir ficar na tua presença. E naquele dia eu vim pra casa e eu chorava, e eu chorava. E eu tive uma visão. Eu via vários leões pequenos querendo me devorar. Quando um leão muito grande vinha e dissipava todos aqueles leões. Nunca mais eu fui visitado por esse demônio. E eu fui liberta. E eu fiquei no total 4 anos. 4 anos sozinha, em santidade, sem ter relação sexual, me guardando. Eu troquei o meu número de celular, porque alguns homens ainda ligavam, faziam chacotas. Quando eu falava, não, eu não quero mais, porque agora eu quero servir Jesus. Muitos até brincavam, eu sou Jesus, vem ficar comigo. Então eu fui, peguei o meu número de telefone, eu comprei um outro número. E assim eu dei meu número de telefone só para pessoas de confiança. E aí eu dizia, não passe meu telefone para ninguém, a não ser que eu autorize. Né? Então foi assim que eu fui vencendo tudo isso. Quando chegou no final dos 2 anos, na presbiteriana,
Nós sempre fazemos campanhas, orações, jejuns. E aí nós fizemos uma campanha de 40 dias, eu, minhas irmãs lá e o missionário Jaqueline. No início desses 40 dias, eu tive uma visão. A visão era: eu e Eduardo, nós íamos para a igreja na qual eu estou hoje. Só que no momento enquanto nós estávamos indo, havia um homem construindo uma ponte. Essa ponte era ligada na terra e ela fechava no céu. Quando eu subia a ponte, porém, dava acesso à entrada da igreja. Quando eu subia essa ponte, eu sentia a ponte molhada, o cimento molhado. E esse homem falou para mim assim: volta, ainda não é o tempo. E então passou-se os 40 dias e no final dos 40 dias eu tive novamente a mesma visão. Eu e Eduardo íamos indo para essa igreja. Quando nós subíamos na ponte, o homem descia e falava: agora é o tempo, eu quero que você passe por essa ponte, eu quero que você venha. Só que eu não tinha revelação disso. E aí na época eu procurei alguém, uma pessoa de Deus, e essa pessoa entendeu que era um tempo que Deus queria me levar para um outro lugar. Fiz como Gideão, eu busquei a Deus, Deus confirma de novo, e Deus confirmou que era plano de Deus me trazer para a igreja, palavra de poder na qual eu sirvo até hoje, há 10 anos. Fui até meus pastores, eu saí debaixo de bênção. Nós somos irmãos amigos até hoje, porque nós vamos ser irmãos para sempre, nós servimos o mesmo Deus, só muda a congregação. Mas nós somos irmãos íntimos até hoje, eu e a Elzimar mesmo. Ela é uma pessoa muito especial para mim, além de me discipular, é uma pessoa que me ajuda emocionalmente e espiritualmente. É uma pessoa em quem eu tenho um zelo, é uma pessoa que eu tenho prazer em estar na presença dela. Então, eu registro aqui minha gratidão e registro minha gratidão em relação a Maria Lita também, que durante aquele tempo de depressão foi ela que me dava comida, ela cuidava de mim, ela estava ali cuidando de mim, cuidando do meu filho. Então eu vou compartilhar agora com vocês como foi o meu tempo aqui na Palavra Poder. Eu cheguei na Palavra Poder e foi um tempo assim muito bom, eu fui muito amada, muito acolhida, eu e Eduardo. E a igreja é a igreja em célula. Quando eu cheguei, eu já cheguei ativa, porque eu sou ativa, eu sou intensa. Então eu já cheguei fazendo parte de tudo, estando em tudo, né, me envolvendo em tudo. E quando eu cheguei na Palavra Poder, eu havia repetido, já não era na justiça, eu fiz particular. Esse último DNA repetido, eu fiz particular. Eu havia acabado de repetir esse exame, como eu já falei há alguns minutos atrás. Só que, como eu já estava aqui na igreja, eu compartilhei então com o pastor Rodrigo, meu pastor Rodrigo, pastora Mara, são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro que naquela tarde, quando eu procurei ele para dizer que tinha dado negativo mais uma vez, ele disse para mim assim: filha, você imagina um rio, você consegue ver o fundo desse rio? Eu disse: não. Ele: mas você crê que Deus pode limpar esse rio e você vê o que está no fundo? Eu falei: eu creio. Ele: então não procura o pai de seu filho mais. Porque, queridos, era desesperador. A minha vida só vivia em função disso. Todo o dinheiro que eu juntava, eu tinha que fazer alguns exames, né? Porque alguns eu fiz particular e outros pelo fórum. Mas eu ficava assim, eu olhava, todo mundo que eu olhava, nossa, se tiver um traço do Eduardo, eu passava a descobrir. Se eu achasse que parecesse com ele, eu passava a descobrir se eu já tinha ficado com essa pessoa. Se eu tivesse ficado algum tempo da vida, eu fazia DNA. Então era realmente sofredor, porque eu causei um dano pro meu filho e eu queria muito, muito resolver. Só que eu não conseguia. Então, nesse dia, eu ouvi o pastor Rodrigo. E eu realmente parei de procurar o pai do Eduardo. Eu entreguei para Deus essa causa. E continuei servindo a Deus, continuei seguindo ali, continuei estando ali. Aproximadamente 2 anos que eu já estava ali, porque eu fiquei 2 anos presbiteriana e 2 anos, fiquei 4 anos solteira. Ano de 2017. Eu sou uma pessoa de detalhes, eu tenho detalhes de muitas coisas dentro da minha mente. Então eu me lembro que dia 14 de janeiro de 2017 era o último dia que o meu pastor estava pregando para sair de férias. E a pregação foi sobre o sacrifício de Isaac. Mas ele disse assim, o tema da mensagem era, o tema da mensagem era, levante os olhos, porque o cordeiro está preparado. E Deus falava isso tão forte no meu coração, seu cordeiro está preparado, porque eu orei 4 anos para casar. Eu falava para Deus, Deus, eu quero um homem bom, eu quero um homem que te serve, eu quero um homem íntegro, um homem que vai me respeitar. Por quê? Eu não tinha mais expectativa para casamento, por causa das traições, por causa da vida que levava. Mas ali o Senhor então restaurou isso, e eu falei, falar para Deus, eu quero sim me casar, eu quero um pai pro meu filho, eu não quero
viver o resto dos meus dias sozinha. Então eu orava por isso. Mas eu entendi que as coisas começaram a acontecer a partir do momento que eu fui liberta. Então, Deus, nesse tempo, Deus então disse pra mim, entra na minha dependência. E a partir daquele dia, Deus começou a me dar alguns sinais, né? E então, o que acontece? Alguns meses antes dessa pregação, eu já liderava a célula. E aí eu liderava uma célula no centro e eu precisei liderar uma célula no bairro, na minha casa. Só que o que aconteceu? Um dia, que era a inauguração da célula, a fábrica tinha mudado de local, né? Passou a ser perto da minha casa. Quando eu estava saindo do trabalho, eu encontrei um rapaz. E aí, ao ver este rapaz, o Espírito Santo falou para mim assim, chama ele para ir na célula, porque ele vai. Realmente eu fiz o convite. No dia ele foi, mas a célula foi dentro de casa, então ele não chamou. Mas depois eu fui atrás e ele passou a vir na célula. Então ele estava na célula. Ele era usuário de drogas, era alguém que realmente Deus fez um milagre na vida dele. Todas as vezes nas orações na célula ele dizia, eu quero ser liberto, eu quero uma família, quero mudar de vida. E o Senhor foi realmente libertando, ele foi deixando a droga, foi deixando a bebida, ele foi mudando a vida dele. E aí então, quando aconteceu essa situação, que eu disse, 2017, o Eduardo foi para o hospital, ele deu um problema de respiratório, mas também ele deu um desmaio, ele ficou alguns minutos desacordado. E aí nós precisamos então ir para um hospital na cidade de São Mateus, que é uma outra cidade, uma cidade vizinha. Eu fiquei 9 dias lá com o Eduardo. Até que o Eduardo foi curado, tal, não encontrou nada e nós viemos para casa. Ao chegar em casa, eu cheguei sentindo uma dor abdominal e o meu abdômen inchou muito e eu fiquei fraca. Voltei para o hospital e descobriram que eu havia pegado uma bactéria no baço por estar no hospital. Essa bactéria destruiu o meu sangue. Eu fiquei sem sangue, eu fiquei doente. Eu fiquei internada 11 dias no Roberto Silvares. E nesse tempo, foi um tempo desafiador. Por quê? Os policiais estavam de greve, ninguém conseguiu ficar lá comigo, porque minha prima que foi precisou voltar e eu fiquei sozinha. Eu estava fraca, sem sangue, e eu não conseguia fazer nada, era só deitada. Nesse tempo havia morrido uma amiga minha de câncer e deixado 2 filhos. Satanás falava comigo, você vai morrer igual ela. Você vai morrer e seu filho Eduardo vai ficar sozinho, sem pai. E o tempo todo que eu estava no hospital era essa luta pela vida, era essa guerra pela vida. E eu me lembro que eu perdendo sangue e ninguém sabia o que eu tinha, né? No sentido se era só o baço, porque quando eu precisei receber sangue, a moça do Hemocentro disse para mim, se eu tivesse dinheiro eu te mandava para São Paulo. Ou seja, ela acha que era algo muito mais grave. E fui ficando ali, eu me lembro que nessa época eu tinha uma pessoa que me acompanhava, até hoje, quando eu preciso, o nome dela é Nadirinha. E há um tempo atrás eu tinha feito um voto com Deus de que eu não murmuraria por nada mais. E ali eu falava para ela, eu não posso murmurar, mas eu posso lamentar. E ela falava, você pode lamentar. E nesse tempo, estando ali, alguém me enviou uma canção. Que essa canção fez todo sentido para mim. Eu cuido de ti. E eu ouvia essa canção quando eu ouvia, sabe, aquele pedaço. Eu cuido de ti, descansa em mim. O que eu tenho é bem maior. Quando eu ouvia tudo isso, eu ouvia o Senhor falar para mim. Porque naquele tempo, o Senhor disse para mim que era o meu tempo de colheita. Era o tempo do Senhor me honrar. E eu falei, Deus, mas como eu tô morrendo? Sabe, os irmãos da igreja ficou cuidando de Eduardo. Quando chegavam os vídeos de Eduardo chorando, eu quero minha mãe. Meu Deus, que dor na alma. Mas Deus falava para mim, não, esse é tempo de colheita. Não é tempo de morte, é tempo de colheita. Eu só não entendia. Então, eu fiquei no hospital. Quando tinha 10 dias que eu estava lá, havia uma possibilidade de ser removido meu baço. Mas naquela noite, eu tive uma visão. Eu via o Eduardo ajoelhado falando para Deus, traz minha mãe de volta. Naquela noite o Senhor dizia para mim, eu te curo hoje. E o meu corpo tremia, igual uma máquina, tremia. No outro dia eu tinha sangue seco dentro do nariz. E ao repetir os exames eu estava curada. E naquele dia Deus falou para mim, arruma suas bolsas porque você vai embora hoje. Fui na direção do hospital, conversei com eles. Eles olharam os meus exames novamente e o médico falou, realmente, Regiane, aconteceu um milagre.
você tá liberada, só que nesse horário não vem ninguém da cidade de Boa Esperança pra te buscar. Eu falei com ele, eu falei, olha, eu vou ficar com a minha bolsa arrumada, porque Deus falou que eu vou embora hoje. De repente eu olhei pela janela do hospital e vi o motorista da ambulância de Boa Esperança chegando. E aí eu fui até a direção, fui até o motorista, perguntei pro motorista por que ele tava lá, ele falou, não sei. Eu tava em São Mateus, que era um pouco longe de onde é o hospital, o centro. Eu vim pra cá, eu falei, você veio me buscar. E aí, então, eu vim pra casa e não parou por aí, porque eu não pude voltar a trabalhar de imediato. E o INSS negou o meu pedido de auxílio-doença. Eu precisei entrar na justiça e esperar meses para poder ter o benefício. Eu tive, mas depois. Então, durante esse tempo, eu fiquei sem comida. Aí, tempo de eu ter ficado no hospital, foi Maria Lita que juntou algumas pessoas e pagou minha água, minha energia, né? Ela dividia comida comigo. Eu me lembro que pessoas que eram da presbiteriana, que tinha tempo que eu não via, nem sabia que eu estava doente, me ligava, me dava dinheiro, mandava dinheiro para mim. Mas esse rapaz que eu disse que estava na célula era diferente, sabe? Porque assim, quando eu tava no hospital ele ligava pra mim, quando eu tava com o Eduardo ele ligava. Então assim, ele era uma pessoa assim que ele se interessava por mim. E eu falei, poxa, ele é tão gente boa. Nesse tempo mesmo, quando eu saí do hospital que eu fiquei em casa, eu tive que ficar de repouso 3 meses. E ele ia lá, marcava os exames pra mim. Ele era só meu liderado. Ele marcava os exames pra mim, ele corria atrás das coisas pra mim antes dele ir pro trabalho. Mas o que mais me marcou é que eu orava a Deus no dia que eu não tinha o que comer, que naquele dia se alguém não trouxesse, né? Aconteceu assim umas 4 vezes isso. E eu orava a Deus, eu falava, Deus, hoje eu não tenho o que comer. Perdão, amanhã eu não tenho o que comer. E aí, quando eu acordava pela manhã, antes dele trabalhar, ele ia lá, comprava leite e pão. E ele pendurava no portão. E aí, quando eu levantava, tava lá leite e pão. E eu perguntava pro meu vizinho, quem colocou isso aqui? Aí ele falava, foi fulano, né? Foi quem é o meu liderado. E eu fui ficando apaixonada por ele. Falei, meu Deus, esse homem é bom demais. Né? Então, nós conversamos, né, na possibilidade da gente namorar, né? Orar e tudo. Ele já tinha vindo ao batismo, já tinha mudado a vida todinha, já tinha 1 ano e pouco mudado a vida dele e tal. E aí, então, eu fui. Só que, antes de eu conversar com ele, eu tive medo de me envolver com ele. Eu falava pra Deus, Deus, eu tenho medo, né, ex-usuário de droga. E aí um dia Deus falou pra mim, você também foi ex. Você foi ex-prostituta, você foi ex-cachaceira, mas eu mudei sua vida. E a vida dele também foi mudada. E aí eu falei, então eu decido acreditar que chegou o tempo do Senhor realmente me dar ele como marido, mas eu quero que o Senhor confirma. E eu falei isso na minha mente. Se é ele pra mim, porque isso aconteceu em janeiro. Meu mês de aniversário é fevereiro, eu sou 17 e ele é 20, né? E ele era 20. Só que aí eu fui e falei pra Deus o seguinte, eu falei, então, se me confirma se for ele, que ele me convide pra tomar um açaí no dia do meu aniversário. E aí, querido, já tava dando meia-noite. Antes de meia-noite, eu falei, Deus, nosso compromisso é até meia-noite. Mas antes da meia-noite, ele me ligou, me convidando pra tomar um açaí. E aí eu não tive dúvidas. Depois eu descobri que ele nem gostava de açaí. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Então, a gente então conversou, a gente orou, a gente noivou, a gente se casou. E foi muito interessante, porque quando nós fomos nos casar, a gente só tinha dinheiro para as alianças e para o casamento civil. E aí Deus falou para mim assim, abre mão do seu sonho, deixa eu fazer. E aí 2 irmãs lá da igreja me procuraram, pediu se eu deixasse elas cuidar do meu casamento, mas seria uma surpresa. Eu só saberia o meu vestido, né? E eu escolhi uma canção, porque eu entrei cantando. Mas, assim, foi maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever meu casamento. Foi sobrenatural, foi lindo, lindo, muito lindo. Sou muito grata pela vida de Rayane e pela vida de Patrícia, que foram essas 2 pessoas que cuidaram do meu casamento. Os nossos padrinhos abençoaram, pagaram a festa. Foi assim, gente, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos, né, que fez isso por mim. Então, hoje eu tenho 7 anos de casada, né? Então, a minha cerimônia foi linda, muito linda. Então, esse rapaz que eu ganhei para Jesus é o meu marido hoje, que é o Jaelson.
Então, na cerimônia do nosso casamento, foi assim, profético, porque Deus deu uma palavra pro meu pastor. E a palavra foi sobre Ruth e Boaz. E nessa palavra, ele trouxe de uma forma que, da mesma forma que Deus trouxe Ruth até Boaz, Boaz, né, foi usado para tirar Ruth da escassez, né, da dor, da viuvez, de tudo aquele sofrimento. Ele diz que o Jaelson também foi levantado por Deus para tirar de mim a vergonha, a culpa, e que Deus estava levantando ele para um tempo sobrenatural na minha vida, né? Então foi lindo, eu nunca esqueci isso. Então, quando nós fomos nos casar, eu também disse pro Jaelson, eu não sei quem é o pai do Eduardo. Ele, não, mas eu vou ser pai dele, eu vou cuidar dele. Então nós nos casamos. Só que eu me lembrei, eu tinha uma promessa de Deus. Logo no início da minha caminhada, Deus disse para mim que se eu permanecesse firme, Ele me daria dupla honra. E todas as vezes que dava aquele desânimo, eu lembrava dessa palavra. Essa palavra moveu minha vida e move até hoje. Aproximadamente, assim, quando tinha umas 3 semanas que nós havíamos nos casado, eu estava fazendo as unhas do Jaelson. Quando, de repente, Deus falou para mim, observa as mãos dele e do Eduardo. São parecidas. E aí eu olhei e falei, realmente, as unhas dele são parecidas. E aí Deus falou para mim, pergunta para ele se vocês já ficaram juntos. E aí eu perguntei, falei, Jaelson, a gente já ficou junto alguma vez? E naquele momento ele disse assim, sim, nós ficamos, você não lembra? Quando ele disse, você não lembra, na hora a minha mente se abriu. Eu lembrei do que o pastor Rodrigo havia falado. Hoje você não vê o fundo, mas Deus vai limpar essa água, você vai ver o fundo. Realmente, naquela hora eu lembrei, falei, realmente. Lembrei o dia, lembrei o lugar, o dia não, lembrei o lugar, lembrei da situação. Falei, realmente, nós ficamos juntos. Só que eu não sabia se era no mesmo tempo que eu fiquei grávida. E aí, em oração, orando a Deus, sabe, com aquela possibilidade, eu falei, meu Deus, será, Senhor, que já é o seu pai dele? Eu falei, não é não. Eu falei, meu Deus, acho que não é não. E eu me lembro que, orando, Deus falou pra mim, porque você cumpriu a minha palavra, eu te darei dupla honra. Eu falei, Deus, o Senhor vai fazer isso por mim? Meu Deus. E um medo. Eu fui orar. E quando eu estava orando, o Espírito Santo falou pra mim, vai fazer o DNA dele, porque nunca mais você vai ser envergonhada. Então, nós fomos, chamei o Jaelson, vamos fazer o DNA. Jaelson achou que nem tinha necessidade. Eu falei, não, vamos fazer, eu preciso fazer. E aí nós fomos, eu fui até o laboratório, eu conversei com a recepcionista, falei, eu quero fazer um exame. Mas será que tem como você colher num horário que não tem ninguém? Porque eu nunca expus, né, pro Eduardo. O Eduardo não sabia que aqueles exames todos eram de DNA. Ele não sabia, ele era criança, né? Depois ele cresceu, mas ele achava assim, exame de sangue, né? E da mesma forma nós também não falamos. Eu só falei também com a minha pastora e com a Nadirinha que me discipulava. Então nós fomos lá, fizemos o exame, colhemos. E a recepcionista disse, é 40 dias para chegar. Eu falei, tá bom, não tem problema não, nós vamos aguardar. Com 11 dias. Eu estava trabalhando e o Senhor falou para mim, vai na rua. Eu não sou de perguntar o que Deus quer fazer, eu simplesmente fui. Montei na bicicleta e fui, e era caminho do laboratório. Quando eu cheguei em frente do laboratório, a moça falou comigo assim, olha, porque no que eu estava indo, Deus falou pra mim, passa no laboratório, quem sabe chegou. E aí, quando eu desci da bicicleta, que eu entrei, a moça tava com um envelope na mão, ela falou, eu acabei de imprimir seu DNA. E eu peguei esse exame de DNA, eu já sabia ler, eu já sabia que era na última folha. Falei, pra onde eu vou? Eu fui pra uma rua deserta, pra um canto de rua. E aí fui, abri o exame. Quando eu abri o exame, pra surpresa da minha alma, é pai biológico, 99%. Jaelson Mendes dos Santos é pai biológico de Eduardo Rodrigues, porque ele ainda não era registrado. Eu só ouvia o Senhor falar pra mim, acabou a vergonha, acabou a condenação, acabou o jugo, acabou, levanta a sua cabeça. Eu cumpri na sua vida dupla honra, que era você casar com um homem de Deus e você casar com o pai biológico do seu filho. E eu quero deixar registrado que quando eu orava a Deus, que eu não sabia quem era o pai de Eduardo, eu tinha muito medo, porque um dia eu tive uma experiência, eu estava no hospital passando mal, e uma pessoa chegou e falou, ei, você lembra aquele dia que era coisas do meu passado? Eu falei, eu não lembro. E naquele dia eu falei, Deus, o Senhor sabe de onde eu venho.
Eu não sei quem é o pai de Eduardo, mas se for alguém, Deus, que usa droga, alguém que bebe, alguém que não serve o Senhor, Deus, salva ele primeiro, porque vai ser tão difícil criar Eduardo com um homem que bebe. Ô, irmãos, o Jaels bebia, usava droga. Olha o que Deus fez. Salvou o Jaels primeiro, através da minha vida. Mas para a glória de Deus eu fico com alegria, sabe? Só depois que Deus revelou que ele era o pai. Deus uniu eu e o Jaels de uma forma sobrenatural. Nós sempre moramos na mesma rua, sempre fomos vizinhos, ele morava no fim da rua. Mas eu não sabia. Ele sabia que ele tinha ficado comigo, mas eu não sabia. E o Senhor fez esse milagre realmente na minha vida. Então, olha, Deus curou a minha vida, me curou do luto, me salvou, mudou minha vida, botou em mim vestes novas, me deu um novo nome. E o Senhor fez tudo isso por mim. Hoje, eu tenho uma família abençoada. No meu casamento também o pastor falou sobre Obed. Depois disso eu fiquei grávida. Hoje eu tenho o Obed com 6 anos. E Obed exatamente por causa da pregação do meu casamento. Porque foi um presente para Ruth, por causa da obediência de Ruth. Hoje Eduardo é curado. Um menino excelente, trabalhador, já tem seu próprio negócio, estuda. Tem 17 anos, já vai fazer 18. Meu casamento é uma bênção. Meu marido é espetacular. Um homem de Deus, um homem conforme eu orei. E o Senhor Jesus fez tudo isso na minha vida. E é por isso que eu decidi gravar e estar aqui contando para você. Não dói mais o luto. Eu não sinto mais a dor do meu filho. De verdade, mas eu quero te dizer, se você perdeu alguém, você precisa viver as fases do luto. A primeira fase é a aceitação. Aceita, essa pessoa não vai voltar. Segunda coisa, enterra essa pessoa, entenda, ela morreu, você não. A sua vida precisa continuar, seu tempo de morrer ainda não chegou, vai chegar. E você precisa se preparar, porque se você ainda não tem uma aliança com Jesus, vai estreitar. Então, você precisa preparar para a sua morte. Eu tô pronta, se o Senhor me recolher hoje, eu tenho convicção que eu vou acordar nos braços do Senhor. Tá? E você que me ouve. Então, enterra essa pessoa. Enterra. Foi o Gustavo que morreu. Eu vivi o luto, eu senti o luto, eu senti a dor, mas chegou o tempo de eu me levantar com a ajuda de Deus. Mas se precisar da ajuda de pessoas também. Porque eu tive pessoas que oraram por mim, pessoas que caminharam comigo nesse tempo, né? Então, e depois, queridos, tirar os pertences, pega os pertences. Eu peguei todos os pertences do Gustavo e tirei de dentro de casa, eu desfiz. Pra minha vida seguir. E hoje eu não sinto nem saudade. Eu tenho a voz do Gustavo guardada lá no meu subconsciente. Quando eu quero, eu acesso. Quando ele me chamava de mamãe. Tá guardado lá dentro. Quando eu quero, eu acesso. Então, esse é o meu testemunho de vida. Essa é a minha história. E que esse vídeo alcance muitas e muitas pessoas. Eu quero deixar a minha gratidão pelo canal Semeando Vidas. Que o Senhor faça com que esse canal prospere. Que cada dia mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Alcançada por Jesus. Então você que me escuta agora, se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, o dia é hoje, o dia é agora. Não tenta entender muitas coisas, mas se o Senhor quiser, Ele vai te responder. Para finalizar, eu me lembro que eu perguntava para Deus, por que você matou meu filho? Deus falava, eu não matei seu filho. E eu, um dia já depois que eu havia me convertido, eu falei, Deus, tá bom, o Senhor não matou. Não há morte em Deus. Mas não cai uma folha do pé se você não permitir. Por que você não impediu? E aí, com um tempo depois que eu já estava caminhando com Jesus, um dia eu passei mal, fui parar no hospital, do nada. Cheguei lá, uma irmã, que já falecida, mas uma irmã da Assembleia de Deus. Ela chegou para mim e falou, Deus manda te dizer que permitiu a morte do seu filho para salvar a sua e as das demais pessoas que viram através da sua vida. E aí passou-se um tempo para confirmar o que Deus havia mandado essa mulher me dizer. O local onde o Gustavo morreu é próximo à minha casa. Eu passo em frente todos os dias. E eu estava passando, de repente o Senhor falou comigo. Observe o lugar onde ele morreu. No lugar onde ele morreu, nasceu um pé de romã. Nasceu, até onde eu sei, até o dia de hoje, ninguém plantou. Nasceu.
E ele estava carregado de romãs madura. Quando eu passei, o Senhor falou para mim: tá vendo essas romãs? A morte do seu filho gerou frutos. Frutos de arrependimento. Porque eu me arrependi dos meus pecados. E eu tenho pregado para onde eu puder, para as pessoas: se arrependam dos vossos pecados. Vem para Jesus. Então eu não culpo mais a Deus, eu já pedi perdão a Deus. E hoje eu entendo, Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas entenda, nós vivemos num mundo decaído, um mundo que dorme, que jaz no maligno. E muitas vezes o Senhor não vai nos impedir de algumas coisas. Mas Ele nos ama, Ele quer nos salvar, Ele quer nos levar para morar com Ele na eternidade. Um grande abraço da parte de Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.